Atos 2, versículo 1 ao versículo 8. O texto da palavra do Senhor nos diz assim, olha: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, certo? Um som, como o som de que? De um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Versículo 14 agora. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém? Ou não amém? Amém. Nós estamos vendo aqui nesse texto que lemos de Atos, que eles estavam comemorando uma festa, a festa de Pentecostes. Quando é que acontecia essa festa? Essa festa acontecia, irmãos, lá em Jerusalém, 50 dias após a Páscoa. E Jesus tinha dito para eles assim: olha, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Então, cumprindo a ordenança da parte do Senhor, o texto vai nos dizer que em torno de 120 pessoas, é o que os teólogos falam, que em torno de 120 pessoas estavam no cenáculo, no dia de Pentecostes, conforme o Senhor lhes havia dito, aguardando esse revestimento que Jesus havia prometido que seria feito. Então, nesse período de festa de Pentecostes, Jerusalém estava tomada de gente de todas as nações. Por quê? Eu não sei se os irmãos sabem, mas existiam 3 festas obrigatórias que os judeus que estivessem espalhados em qualquer lugar, eles vinham para Jerusalém para cumprir, para participar daquelas festas, a saber, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, a festa de Tabernáculos. Então, era obrigatório que todos viessem para Jerusalém. Então, a cidade estava com o dobro, com o triplo de habitantes naquele período. E muita gente vinha para a Páscoa e já ficava para o Pentecoste, que era 50 dias depois. Então, nessa situação que a gente está vendo aqui, a cidade tomada de gente, aqueles discípulos, aqueles seguidores de Jesus ali reunidos, estavam buscando ao Senhor, quando de repente veio um som, se ouviu um barulho, como um barulho de um vento, mas não era vento, era um barulho como de um vento. E quando esse barulho, que era como um vento, toma aquele lugar, o Espírito Santo ali é derramado, e a gente dá início aqui a 2 coisas. Diferentemente do Antigo Testamento, que a gente vê a presença do Espírito Santo, mas era uma presença pontual. No todo o Antigo Testamento nós vamos observar muitas vezes uma manifestação do Espírito Santo, mas que é pontual. O Espírito Santo descia sobre alguém, realizava alguma obra, alguma missão, mas essa pessoa não ficava sobre o domínio, por assim dizer, do Espírito Santo, ou no mover do Espírito Santo durante todo o tempo.
mas no Antigo Testamento nós temos muitas evidências, sim, da ação do Espírito Santo. Mas aqui, em Pentecostes, em Atos 2, a gente está vendo a inauguração de um novo período, que é do reinar do Espírito Santo constantemente. O próprio Jesus havia dito que, quando ele fosse assunto aos céus, enviaria outro como ele, que estaria conosco até a consumação, dos séculos, não é isso? Que Jesus havia prometido. Então, o Espírito Santo chega para nos acompanhar, fazer parte da nossa vida, gerir, guiar a nossa vida, até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Então, veja só, nesse momento aqui de Pentecostes, a gente tem essa inauguração dessa ação do Espírito Santo, desse mover do Espírito, o tempo da graça, e o próprio texto diz também que se inicia ali os últimos tempos. Às vezes a gente acha que as guerras e os rumores de guerra, que nós já estamos vendo, é o fim dos tempos. Gente, o fim dos tempos começou quando Jesus subiu o assunto ao céu. Jesus subiu, irmão, a gente já pode começar a pensar em fim dos tempos. Mas eu não vou falar aqui sobre escatologia nessa aula, não é o tema, mas eu vou só pincelar sobre o que estava acontecendo ali, para a gente entrar no tema da lição, que é uma perspectiva pentecostal de missões. E antes de a gente entender uma perspectiva, ter claro que é uma perspectiva pentecostal, a gente precisa entender primeiro o que é o Pentecostes, por que nós somos chamados de pentecostais, e aí então a gente entra na lição. Tá? Então eu preciso que você tenha isso claro aqui antes de eu entrar nos tópicos da lição. Veja bem, nesse momento que o Espírito desce naquele cenáculo e todos são cheios e começam a falar em outras línguas, veja bem, essas línguas que eles começaram a falar aqui, o próprio texto traz para a gente a explicação. Eram línguas humanas, eram ação do Espírito Santo. Eles começaram a falar em outras línguas, de modo que todos os homens, mulheres, povos, gentes que estavam em Jerusalém para a festa de Pentecoste, entendiam na sua própria língua a mensagem do Evangelho. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui um momento em que Deus usa, através do Espírito Santo, aqueles discípulos para evangelizarem. A gente está vendo um trabalho de missões aqui, nesse momento. Está claro isso? Que a gente está vendo aqui um trabalho missionário acontecendo junto com a festa de Pentecoste, quando aqueles homens foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. A primeira coisa que eles fizeram foi evangelizar quem estava na cidade. E aquelas pessoas que estavam na cidade ficaram abismadas. Mas não são esses homens humildes aqui da Galileia? Não são esses homens galileus que estão falando? Como a gente está ouvindo a nossa própria língua? Quem foi que ensinou eles falarem grego, ou hebraico, ou qualquer outra língua que estivesse sendo falada naquele período? O Espírito Santo. Nós vemos que eles foram cheios do Espírito Santo, e uma vez, pastor, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, pregando aquelas pessoas que estavam na cidade de Jerusalém durante o Pentecostes. Então, ressignificou-se aqui a expressão Pentecostes. Para algumas frentes teológicas, nesse texto de Atos 2, encerrou-se, para algumas visões teológicas, nesse texto de Atos 2, encerrou-se a ação do Espírito Santo. Por isso que a gente vê muitas igrejas, por exemplo, que não falam do batismo no Espírito Santo, que não creem no dom de cura, que não acreditam em dons do Espírito. Por que eles não acreditam? Porque eles acreditam que aqui em Atos 2 se cumpriu o texto de Joel e acabou. Mas nós não cremos assim, por isso somos pentecostais. Porque os pentecostais acreditam que na continuidade dos dons espirituais. Os pentecostais, eles acreditam que os dons espirituais não cessaram em Atos 2. Pelo contrário, eles tiveram um início de modo liberal em Atos 2. O Espírito Santo em Atos 2 vem justamente revestir a igreja para desenvolver uma missão que só pode ser concluída através da ação do Espírito Santo. Veja bem, pense comigo aqui, vamos criar um raciocínio, um pensamento em cima disso aqui. Enquanto aqueles varões galileus andavam com Jesus, aquilo que eles faziam baseados
naquilo que Jesus ensinava e na presença de Jesus que estava com eles. Quando Jesus sobe, Jesus não disse assim, olha, saiam pelo mundo aí pregando e fazendo. Não. Jesus sobe aos céus e diz assim, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. É como se Jesus estivesse dizendo assim para eles, olha, tem uma missão para vocês fazerem, e por vocês mesmos, vocês não irão conseguir fazer. Fiquem em Jerusalém, porque eu vou preparar, eu vou dar capacidade para que vocês desenvolvam a missão a qual vocês foram chamados para fazer. Daí vem o Espírito Santo. E tendo dito isso, irmãos, eu quero tocar no assunto aqui rapidinho. Falei isso em alguns semestres, em alguns trimestres atrás, talvez nem todos estavam aqui para ouvir, eu acho importante dizer isso aqui nessa manhã. Muitos crentes se perguntam por que não foram ainda batizados com o Espírito Santo. Talvez você ouça, talvez você ouça alguém falando em outras línguas e tenha a vontade de falar em outras línguas, talvez busque o batismo com o Espírito Santo e você não é batizado com o Espírito Santo, e você se pergunta, mas por que eu não sou batizado com o Espírito Santo? Vamos olhar para o texto de novo aqui? Aqueles homens que foram batizados com o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, eles não foram batizados para ficar sentados dentro de uma igreja, irmãos, falando em línguas na hora do louvor. Aqueles homens e aquelas mulheres foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas para desenvolverem uma missão que o Senhor tinha para eles. Vai agora o pulo do gato. O batismo com o Espírito Santo é para uma igreja que tem o propósito de desenvolver uma missão, a saber, de evangelismo. Quer ser batizado com o Espírito Santo? Coloca no teu coração o propósito de pregar o evangelho, de evangelizar, de ser um missionário. Não estou falando nem necessariamente de ser um missionário transcultural, mas ser um missionário dentro da sua família, dentro da sua empresa, dentro da sua escola, da faculdade. Comece a colocar isso como um propósito e dizer para Jesus, Jesus, me batiza com o teu Espírito Santo para que eu tenha revestimento do alto para desenvolver a missão que o Senhor espera que eu cumpra. E você vai ser batizado, irmãos, com o Espírito Santo. Porque essa, como a gente observa no texto de Atos 2, é a função do batismo. Ainda falando sobre esse texto de Atos aqui, irmãos, algumas frentes teológicas, eles falam assim que o falar em línguas como é que eu posso dizer aqui, é uma meninice, é coisa de menino. Ah, porque falar em outras línguas não é bíblico, isso é heresia. Não sei se vocês já ouviram isso aqui. Ah, porque isso é loucura, isso não existe. Porque o texto de Atos 2, eles falaram em línguas humanas. Ok. Tá? Em Atos 2, aqueles discípulos falaram em outras línguas, mas o próprio texto esclarece para a gente que eles estavam falando línguas humanas e tinha ali uma missão, um propósito de evangelizar quem estava em Jerusalém. Isso está claro, irmãos? Amém ou não amém? Pronto. Mas se a gente for para Atos 10... Atos 10. Atos capítulo 10. Eu vou lendo aqui. E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte, chamada corte italiana, um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava esmolas ao povo, sempre orava a Deus. Este viu claramente numa visão, quase a hora nona do dia, um anjo de Deus, que se dirigia a ele e dizia, Cornélio. Deixa eu ler mais para frente aqui. Versículo 7. E tendo partido o anjo que falava a Cornélio, ele chamou os 2 dos seus servos e um soldado religioso dos que estavam continuamente ao seu serviço. E tendo-lhes detectado todas as coisas, ele os enviou a Jope. No dia seguinte, quando eles já viajavam e aproximavam da cidade, Pedro subiu a um terraço para orar, quando se a hora sexta, e ficou com muita fome. Deixa eu ler aqui o texto para eu achar, gente, a referência certinha, porque eu lembro da referência, mas não lembro o versículo. Esse é um texto grande, irmãos. Se alguém achou antes de mim aí, na parte que fala, enquanto Pedro estava falando, o Espírito Santo desceu e eles começaram a falar em outras línguas. Se alguém achar o versículo antes de mim aí, sinaliza, por favor.
44. E quando Pedro falava ainda estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a palavra. E surpreenderam-se os que criam no centurião e os muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo, porque eles ouviram falarem o quê? E magnificar a Deus. Veja bem, no início do texto aqui, no início do capítulo 10, a gente está vendo que a casa de Cornélio tinha Cornélio, seus criados, a sua família. E chegou a comitiva de Pedro ali. Se a gente for ler o texto todo do capítulo 10, a gente vai ver que foi pregado a estes sobre o que o Espírito estava fazendo naquela igreja. Quando eles creram naquilo que o apóstolo Pedro estava dizendo, caiu, acho que é a única expressão na Bíblia que a gente vê falar do cair do Espírito Santo. Eu nunca vi falar isso na Bíblia, em nenhuma outra referência. A gente vê sempre falar desceu, pousou, mas aqui, irmãos, não esperou nem Pedro terminar de falar. Agora veja bem, se em Atos 2 eles falaram em línguas humanas porque tinham a missão de evangelizar, quem necessitava ser evangelizado em outra língua na casa de Cornélio? Eram todos da mesma família, eram todos do mesmo convívio. Aí aqui na casa de Cornélio a gente tem, não a língua, a gente tem o que a gente fala de glossolalia, que a gente fala em uma língua sobrenatural, aquela língua que a gente fala quando está cheio do Espírito Santo, que às vezes ninguém entende, mas é o Espírito Santo orando através de nós. Então quando alguém fala assim, mas esse negócio de falar línguas não está na Bíblia, como não está? E aquela própria igreja, junto com a comitiva de Pedro, ficaram abismados, porque eles não acreditavam que os gentios, a saber nós, que não somos judeus, poderiam falar em outras línguas. E aqui a gente vê nitidamente que realmente Deus não faz acepção de pessoa. Deus salvou e está salvo, através da graça, por intermédio de Jesus. Então, olha só, a gente percebe aqui, irmãos, nesses dois textos, que em Atos 2, a gente tem a inauguração do templo do Espírito, a gente vê ali a manifestação do Espírito, do revestimento da parte do Espírito, para que aquela igreja pudesse pregar, e a gente vai ver isso logo depois, que essa igreja ela sai como igreja missionária. E em Atos 10 aqui a gente está vendo que esse revestimento do Espírito em falar em outras línguas, ele não cessa em Atos 2, como ele nos acompanha até os dias de hoje. Tudo isso que eu falei aqui é para dizer para os irmãos que nós somos uma igreja pentecostal porque nós cremos na continuidade dos dons. Nós cremos que ainda hoje Jesus cura, Ele batiza, Ele salva e em breve Ele voltará. O Jesus que nós cremos é um Jesus que não é apenas histórico, é um Jesus vivo, que vive através de nós manifestamos Jesus nas nossas ações, na nossa postura, revelamos Jesus através daquilo que Ele faz por nós, em nós e através de nós. Jesus, nos dias de hoje, Ele cura, restaura, Ele salva, Ele perdoa o pecado, Ele batiza com o Espírito Santo. Por isso nós somos pentecostais. E a igreja pentecostal, irmão, cumpre um papel muito grande na missão de evangelizar o mundo. Desde quando a gente observa a igreja de Atos, que foi revestida em Atos 2, depois que, aproximadamente 60 anos depois desse episódio aqui, a igreja ela começa a ser perseguida, começa a existir uma perseguição em Jerusalém, e é nessa perseguição que Estevão é morto apedrejado. Vocês lembram desse episódio? Depois do apedrejamento de Estevão, muitos dos profetas e dos discípulos, eles começam a se dissipar, começam a fugir de Jerusalém para fugirem da perseguição. E a consequência disso é que o mundo começou a ser evangelizado. Deus, irmãos, tem os seus caminhos. Vou falar de uma coisa bem próxima a nós, início do século XX, o avivamento da Rua Azusa. Quantos conhecem essa história? São 2 pessoas, irmãos? 3, 4, 5, mais um irmão. Graças a Deus, começou a melhorar aqui. Isso já é um bom sinal. Mas por que eu preciso falar da Rua Azusa aqui? Porque a gente vê aqui um reflexo do que aconteceu em Atos 2. Porque a Rua Azusa foi um momento de mover espiritual pentecostal, irmãos, tão grande,
que depois expandiu para o mundo o movimento pentecostal, e é por causa do que aconteceu na Rua Azusa que eu e você estamos aqui nessa manhã falando de Jesus num domingo. Porque 2 jovens chamados Gunavingri, Daniel Berg, o nome fugiu aqui, Daniel Berg e Gunavingri, estavam na Rua Azusa, e na Rua Azusa foram convocados pelo Espírito Santo, que mostrou a eles um lugar chamado Belém do Pará. Eles não sabiam nem onde era, irmãos. Pegaram o mapa mundi para procurar onde era o Belém do Pará e descobriram que era no Brasil. Falaram, vamos para o Brasil fazer missões, já que o Espírito Santo está mandando. Veja bem, o Espírito Santo revelou a eles que eram para vir para o Belém do Pará. E aí foi inaugurado no Brasil a primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Um movimento missionário, gente, que aconteceu aqui no Brasil é fruto de um movimento pentecostal que aconteceu nos Estados Unidos no início do século XX. Então, eu poderia contar, irmãos, aqui outros momentos históricos, eu poderia falar do avivamento do país de Gales, eu poderia falar dos moráveis, mas esse que está mais perto de nós no início do século XX. Então, o pentecostalismo cumpre ou desempenha uma missão muito grande na propagação do evangelho no mundo ao longo da história. Essa parte aqui está claro, irmãos, do que é o movimento pentecostal e por que nós somos pentecostais? Está claro isso aqui? Eu acho ainda válido dizer, irmãos, que o movimento pentecostal é diferente do movimento neopentecostal. É relevante dizer isso aqui, pastor? Por quê, irmãos? Porque o movimento pentecostal, ele não consiste em zoada e irmão rodando igual peão na frente do púlpito. Não é isso que o movimento pentecostal acredita em sua essência. O meu pai me dizia assim, olha, que o avivamento traz barulho. Meu pai me dizia assim, não o contrário. Por quê? Se nós observarmos com muita cautela, irmãos, existem alguns movimentos ditos agora neopentecostais que se excedem em comportamentos que brotam sim do pentecostalismo, mas que no seu excesso, ao invés de edificar, eles nos fazem regredir, por assim dizer. Então, o avivamento, o arrependimento, a verdadeira constrição à palavra do Senhor, em algum momento vai trazer barulho de choro, de arrependimento, depois do mover do Espírito, aí a gente vai ver cura, a gente vai ver restauração, a gente vai ver milagre, mas nunca o contrário. Então, quando a gente vê cultos que busca, na verdade, promover um movimento, mexer com o seu emocional, para você ficar rodando, rodopiando e dando cambalhota, e quando o culto termina, a gente não viu cura, a gente não viu restauração, a gente não viu gente ser curada, aí eu pergunto, cadê o poder nisso? A gente precisa, nós, sobretudo, que nos identificamos como pentecostais, precisamos ter muito bem claro o que não é o pentecostalismo na sua essência, para que a gente não venha ser confundido. E acho que todo mundo aqui está na mesma, é farinha do mesmo saco, está na mesma balança, porque não está. O pentecostalismo, ele não é fruto de uma atitude impensada e de emocionalismo, não é. Se você tem esse pensamento acerca do pentecostalismo, precisa que você reveja os seus conceitos. O pentecostalismo, ele nasce na sede pelo evangelho, na busca pelo Senhor e na liberação, na liberalidade da ação do Espírito Santo sobre nós. Então, quando você vê uma pregação que não busca, que não ensina a palavra, que não atenta para o texto bíblico, não conhece a Jesus, não busca conhecer Jesus e vive apenas de movimento, de tipologia, de pula aqui, pula para lá, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não ser enganado por falsos ensinos. Amém? Vamos lá, que o meu tempo aqui está correndo hoje. O primeiro tópico da nossa lição fala de uma perspectiva pentecostal de missões. O subtópico número 1 fala que somos evangélicos. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza 3 coisas. A primeira é o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Ou seja, em primeiro lugar, é aquela pessoa que aceitou o sacrifício de Jesus e que se relaciona pessoalmente com Jesus. 2, a autoridade bíblica. Então, o evangélico, ele acredita que primeiro a Bíblia, depois a minha opinião. Primeiro a Bíblia, depois o teólogo. Primeiro a Bíblia, depois os modismos.
Porque ele entende, o evangélico ele entende que o seu guia de fé e de prática é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então, a autoridade da Bíblia. E o terceiro, que é o apelo de anunciar a Cristo aos outros. Basicamente, esses três princípios são o que os evangélicos têm em comum. Todas as igrejas, independente da denominação, eles vão ter isso aqui em comum acordo. Eles seguem a Bíblia, eles se relacionam intimamente com Cristo, eles pregam o evangelho, que é essa boa notícia. Eles tornam-se um impulso, esses três tópicos que eu citei, né? Eles tornam-se um impulso evangélico como raiz histórica na tríplice ênfase da reforma protestante: a autoridade nas escrituras, a salvação pela fé e o sacerdócio universal dos crentes. Então, de acordo com o missiólogo Paul Palmolive, podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico, descrito acima, com a natureza dinâmica da fé cristã. Esse princípio envolve a atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 11. Então, a primeira coisa que a lição traz para a gente aqui e esclarece é que nós somos evangélicos. Nós temos essa concordância primeiro, do relacionamento pessoal com Jesus. Segundo, da autoridade da Bíblia, ou a nossa Bíblia como guia de fé e de prática. E terceiro, de anunciar o Evangelho. E aí o subtópico 2 vai dizer que nós somos pentecostais. Ele vai dizer o seguinte: com o termo pentecostal, nos referimos ao crente que crê na experiência do Espírito Santo, que ocorreu com os apóstolos nos dias de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos. Foi o que nós lemos aqui no início da aula. Pode acontecer hoje também, ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do primeiro século. Foi o que eu disse, nós somos pentecostais porque nós cremos na continuidade dos dons. Nós cremos que o Espírito Santo pode e vai agir nos nossos dias, como agiu no primeiro século da igreja, porque o Espírito continua exatamente o mesmo. Mas a gente não vê, pastor Jonatas, hoje, esse mover do Espírito, mas por que não acontece? Eu posso lhe garantir, irmãos, com 100% de certeza, o problema não está nele. Para a gente ter o mesmo resultado, a gente precisa fazer as mesmas coisas. É loucura a gente procurar um resultado diferente, ou melhor, procurar um resultado igual fazendo coisas diferentes. Se a igreja do século 21 se comportar como a igreja do século 1, nós vamos ver as mesmas coisas acontecendo. Não acontece por quê? Porque nós não nos colocamos nesse lugar. E o pior erro que a gente comete é a gente falar sempre do outro. Presta atenção no que eu vou lhe dizer aqui, irmão. Comece a chamar a culpa para você. Porque a igreja de hoje não ora. Não fale mais assim, não. Porque Jonatas não ora. O derramamento do Espírito não acontece porque eu não oro, porque eu não jejuo, eu não busco. Inclusive, irmãos, é essa consciência de que eu sou o agente que Deus quer usar, que nos diferencia do verdadeiro evangelho do falso. O falso evangelho vai dizer para você sempre que tem um culpado que não é você. O falso evangelho vai sempre dizer que você é perseguido, que a inveja que tem de você que não deixa você crescer, porque é a mão rígida do pastor que está botando o pé no seu ministério, porque é a irmã que inveja você no círculo de oração e não deixa você se desenvolver. Isso é mentira. Isso é engodo de Satanás, irmão. Isso não é evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, ele primeiro me confronta, ele me despedaça, ele me fere, para depois me curar. Não é mesmo, pastor Valmir? Se você está numa igreja, irmão, você está me ouvindo pela internet, que está numa igreja, que a culpa é sempre do outro. Porque essa igreja, eu vou sair dessa igreja porque essa igreja não me abençoa. Porque eu vou sair dessa igreja porque os irmãos é tudo torto. Porque eu vou sair desse ministério de louvor porque ele... Primeiro, irmãos, passe o prumo na sua vida. Tira a trave que está no teu olho para depois o cisco que está no olho do irmão. Se todo crente aqui, se inclusive eu, começar a pautar minha vida primeiro aplicando essa palavra a mim, cortando primeiro em mim, para depois eu querer passar o prumo na vida do irmão, as coisas vão ser muito diferentes. E eu não vou culpar você por isso não, porque primeiro eu vou falar de mim. Eu, irmão, preciso me converter mais eu preciso buscar mais o Senhor todo dia. Eu preciso.
Porque Jesus não mudou, o Espírito Santo não mudou, e Deus continua exatamente como Ele sempre foi. Queremos ser cheios do Espírito Santo? Vamos fazer igual a igreja do primeiro século? Amém ou não amém? Meu Deus. Contribuições pentecostais às missões. Isso aqui que é um ponto importantíssimo para a nossa lição nessa manhã. É o ponto 3 da primeira parte da lição. Uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico depois das missões operadas pela obra pentecostal. Veja bem, vamos voltar para o texto de Atos aqui que a gente leu. Depois de eles terem sido revestidos do Espírito Santo, é que aquela igreja começa a de fato plantar igreja e espalhar o evangelho pelo mundo. Nós, os pentecostais, temos um entendimento como esse. Uma vez que experimentamos a experiência do batismo no Espírito Santo, que temos o entendimento da nossa missão como corpo de Cristo e que tem o comissionamento da parte do Senhor Jesus de fazer discípulos de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação, como lemos em Marcos, capítulo 28. Quando a gente tem claro esse entendimento e esse revestimento da parte do Espírito, é natural, irmão, que a gente comece a pregar o evangelho e a querer abrir igreja, fundar igreja e alcançar povos que ainda não foram alcançados. Eu, por exemplo, não consigo entender a mente, o comportamento, uma visão de uma igreja que não sinta no seu íntimo a necessidade de levar Cristo para aqueles que ainda não o conhecem. E por incrível que pareça, tem igrejas que não têm isso como objetivo. Tem igrejas tradicionais, eu não vou falar nome aqui, porque a gente depois vai ter que estar respondendo processos. Eu vou estar sendo transmitido para a internet. Mas tem, irmãos, muitas igrejas tradicionais que, para eles abrirem ou fundarem uma igreja num determinado lugar, tem que ter pelo menos X número de crentes, já tem que ter um trabalho grande desenvolvido lá, para depois se pensar em constituir igreja, mandar um pastor, enfim, tomar conta daquele lugar. Mas veja bem, se eu, irmão, consumo um produto que é bom, se eu descubro um produto novo que eu gosto, sei lá, uma comida, uma bebida, um lugar para frequentar, e aquilo me faz bem, eu gosto daquilo, é natural a gente falar daquilo que nos faz bem, não é verdade? Quando eu descubro, por exemplo, um lugar bacana, eu gosto muito de café. Pensa um trem que eu gosto, é café. Um dia para começar bem assim, você acorda um cafezinho, né? Preto, forte, sem açúcar, para dar aquela acordada. Aí quando eu descubro uma marca de café boa, eu falo, rapaz, tu experimentou tal café? Ó, é menos ácido, tem um aroma bom, é frutado, é cítrico. É natural. O pentecostalismo, ou o crente pentecostal, ele descobre Deus e o Espírito Santo, e ele vê, rapaz, isso é bom, não posso guardar isso para mim. Isso é valioso demais para eu guardar só para mim. Então, a minha boca vai falar do que o meu coração está cheio. Então, uma igreja que é cheia de Deus, é uma igreja que prega e que fala de Deus. Uma igreja que está cheia do Espírito Santo, irmão, é uma igreja que vai botar a boca no trombone e falar do Espírito Santo. Por quê? Porque se relaciona e sabe que é bom. Está aí uma dica, irmão. Se você não está falando muito de Cristo, talvez você esteja precisando mais experimentar Cristo. Provar e ver de que o Senhor é bom. Os pentecostais cumprem essa missão aqui. De plantar igreja, de levar o evangelho. Ah, porque lá na África, nos cabrobró do Judas lá, vamos lá. Lá de Jesus, vamos lá levar a palavra do evangelho. Ao longo da história, nós vemos os pentecostais, eu não estou falando de placa denominacional, eu estou falando de entendimento teológico. Os pentecostais, ao longo da história, fizeram muito, ou fazem ainda hoje, muito de evangelismo. Vamos seguir. Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo, um lugar semelhante ao que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos. Assim, podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois, para além de afirmadas, todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito para a prática
de missões. Tá claro isso aqui? Amém ou não amém? Que maravilha, irmão. Ponto 2. Se irmãos tiverem alguma dúvida, pergunta aí. A obra missionária depois do Pentecostes. Vamos aqui nessa parte. A causa da obra missionária da primeira igreja. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. O Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Por isso, o período em que a igreja cristã viveu seu maior crescimento foi no primeiro século de nossa era. Ali começou o poderoso movimento de missões. Nesse sentido, os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder. Nós lemos isso aqui, Atos, capítulo 1, versículo 4. Isso se cumpriu em Atos 2. Isso aqui, irmãos, eu não vou fazer muito comentário, porque a gente já falou disso nos tópicos anteriores. O ponto 2 dessa segunda parte fala da expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas além das fronteiras da Palestina. O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja do século I. Embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, pois ele estabeleceu igrejas mais 4 províncias romanas, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, tais como Barnabé, o apóstolo Pedro, Silas, Filipe, que nós vimos na aula passada, que foi o primeiro missionário transcultural, João, Marcos, Apolo, Áquila e Priscila. E a gente teria mais. Não diferente desses tempos bíblicos, eu acho importante até o comentarista trazer esses outros nomes aqui, porque Paulo realmente acaba tendo o trabalho desenvolvido por Paulo, irmãos, realmente é muito significativo pela expansão e a quantidade de território que foi alcançada. As viagens missionárias de Paulo trouxeram para a gente praticamente o Novo Testamento, né? Muito do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, em partes, cartas enviadas às igrejas as quais ele plantou para discipular, para ensinar, para corrigir, para abençoar, para consolar aquele povo. Não diferente, hoje, as igrejas, sobretudo, como eu já falei, pentecostais, mais diferentes da nossa igreja, que essa também é uma igreja missionária, igrejas aqui no Brasil, igrejas dos Estados Unidos, igrejas na África têm, irmãos, desenvolvido um papel muito grande. A gente, às vezes, não fica sabendo de tudo que acontece, mas se nós dedicarmos um pouquinho de tempo para a gente estudar a obra de missões ao redor do mundo, a gente vai ver que existem igrejas que elas se dedicam, irmãos, e muito, são milhares de reais, milhares de dólares que são investidos em preparo de missionário, ensino de cultura, ensino do povo, para mandar essas pessoas para lugares onde o evangelho ainda não alcançou, na intenção de cumprir o ID de Cristo. Mas uma coisa que me chama a atenção, sobretudo nessa parte que lemos aqui, e que compara a igreja do primeiro século, é a ênfase em buscar o revestimento antes de ser desenvolvida a obra missionária. Isso é uma coisa que a gente vai ver em várias partes da lição aqui, e quando a gente lê a Bíblia isso também fica claro. Aqueles missionários do primeiro século tinham essa preocupação de buscar no Espírito Santo o preparo e o revestimento necessário para a missão de evangelizar. Porque o evangelismo, irmãos, o trabalho de missões, não pense você não, é um trabalho árduo. E não é um trabalho árduo, por exemplo, só na África, não. É um trabalho árduo em qualquer lugar que você esteja. Porque você está lidando com pessoas que pensam diferente de você. Quando a gente fala de transcultura, sobretudo, com uma cultura diferente, uma língua diferente, um comportamento diferente, aí você tem que lidar com o pensamento que aquela pessoa já tem para você inserir Cristo naquele pensamento dela. E só o Espírito Santo, irmão, é que consegue fazer essa mudança, porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é quem? Não sou eu. Não é o pastor Jonas, não é o pastor Disney que vai mudar a cabeça e o coração de alguém.
Veja que a nossa função como missionário não é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. É um erro, irmão, e ainda é frustrante quando a gente pensa isso, que eu tenho uma obrigação de convencer o outro acerca de Cristo. Nós podemos ficar, irmãos, profundamente decepcionados se a gente começar a pensar assim, porque você vai ser frustrado. Porque essa função não é minha. A nossa função é pregar. A nossa função é levar a boa nova da salvação. A nossa função é dizer quem Cristo é. Porque quem convence ele de quem Cristo é o Espírito Santo. Dura coisa, irmãos, é a gente achar, sobretudo perto dos nossos, que eu que convenço. Não, porque eu vou convencer o meu filho, eu vou converter o meu filho, eu vou converter a minha esposa. Não vai. É por isso que a gente está lendo aqui, falando que esses cristãos do primeiro século, eles buscaram sobretudo, buscaram em primeiro lugar o revestimento, para depois fazer a missão. Quem vai convencer, irmão, não é você. E se você não tiver revestido do Espírito Santo, pode ser que você leve para o pessoal. Porque quando o seu filho, quando o seu vizinho, quando o seu colega que está lá, irmão, atolado pelo pecado, usado pelo inimigo, e aí te confronta, e aí te afronta, e aí te agride, você tem que entender que aquilo não é contra você, é porque eles odeiam a Cristo. Eles não odeiam você. Eles odeiam Jesus, porque o pecado faz essa separação entre Jesus e os homens, entre Deus e os homens. Essa separação quem faz é o pecado. Então muitas vezes quando a afronta vem contra você, não é contra você, não é pessoal. Se você não tiver, irmão, blindado assim do Espírito Santo, tu vai sair do teu lugar e quem vai acabar pecando é tu. Ah, meu pavê é curtinho, meu pavê é do meu tamanho. Ô irmão, é a graça, que tem hora que você... Eu não sei se todo mundo que está me acompanhando pela internet é baiano, mas aqui na Bahia, irmão, o baiano é esquentado. E eu sou mais que a maioria dos baianos, eu pego a paciência facinho. E às vezes você está, até pregando para alguém, está falando do amor de Jesus para alguém. Ah, mas não sei o quê, irmão. Aí, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Tem hora que a gente está falando de Jesus e eu estou falando, estou ouvindo, eu estou aqui, o sangue de Jesus tem poder. Jesus me cobre com o teu sangue. Jesus me dá graça. Espírito Santo me dá sabedoria no que falar, porque se o Senhor não me dá força não, porque se o Senhor me der força, eu vou rodar a mão aqui. Não me dá força não, Jesus me dá graça. Irmão, uma pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela que fala em língua e sai rodando igual um piano. A pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que tem domínio próprio, viu? A pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, é aquela que ouve a ofensa, é aquela que recebe o tapa de um lado da cara e dá o outro. Essa pessoa que é cheia do Espírito Santo. E a gente tem que estar, irmão, revestido, meu Deus do céu, dessa graça do Espírito Santo para a gente sair para esse enfrentamento. Não é pessoal, irmão, quando o ímpio lá te xinga, porque te acaba, não é contra você, é contra Cristo. E Cristo não precisa de defesa. Eu não preciso defender Cristo. Eu não preciso entrar na frente e dizer, você não vai falar assim. Gente, é Jesus que entra na minha frente e me protege de tudo. O protetor é Ele. Quem nos guarda é Ele. Quem tem interesse de salvar o ímpio é Ele, não sou eu não. Meu nome é Jonatas, mas às vezes eu sou muito parecido com Jonas. Quem sabe a história de Jonas vai entender. Aí o Espírito Santo vem e fala, calma, Jonatas, respira, conta até 10, e eu conto mesmo, falo, Que é só a graça, irmão. Eu fico brincando assim, mas Deus sabe o quanto de verdade tem nisso aqui que eu estou falando. E eu entendo que quando Jesus morreu, Ele não morreu só por mim, não. Ele morreu para salvar a todos, e todos é indistinto. A gente viu aqui semana passada, quando a gente fala em João 3,16, que é para todo aquele que nele crê não pereça. Quem tem interesse de salvar o ímpio, gente, é Jesus. Eu tenho que ir lá pregar, gostando ou não gostando, porque minha vizinha não vale a pena, ela pode não valer para você, mas para Jesus ela vale, Jesus morreu foi por ela. Aí ela te ataca,
Você vai dobrar seu joelho, bota o nome dela lá no seu joelho e fala: ó Jesus, fulano está precisando do Senhor, está possessa lá, está criticando, está querendo matar todo mundo de ódio porque eu falei do Senhor. Vai lá e toca. Vai lá e restaura. Que eu seja Jesus. Que eu seja Espírito Santo. A ferramenta que o Senhor vai usar para tocar esse coração duro, esse coração gelado, incrédulo. Que eu seja, Senhor, a ferramenta que o Senhor vai usar para tirar das trevas esses que se perdem. Gente, isso que eu estou falando para vocês aqui é a expressão mais viva de amar. Amar, irmãos, é ter a coragem de confrontar, tendo consciência do prejuízo que você pode ter e aceitar as ofensas e os ataques que você pode receber por causa do seu amor. E quando você for atacado, ainda dizendo: vamos do outro lado também, porque está pouco. Está claro isso aqui que eu estou dizendo, irmãos? Amém ou não amém? Porque eu fico aqui falando, vocês ficam olhando para mim com expressão, e eu fico dizendo: estão entendendo o que eu estou falando? Amém, irmão, glória a Deus que você está entendendo o que eu estou falando. Isso que eu estou dizendo aqui parece muito básico, mas é a essência do que a gente vive e prega. Porque se eu sou crente, irmão, eu chego aqui só para o culto e eu vou embora, e eu não entendo, e eu não internalizo esses princípios, o meu evangelho é de fachada. Quando a gente fala aqui dessa importância, que eu já repeti, eu vou falar isso aqui 100 vezes, de buscar esse revestimento para fazer missões, irmão, é para a gente chegar nesse cerne que eu acabei de citar. A gente precisa desse revestimento, porque não é só contra o gênio ruim de alguém que a gente está lutando. A gente está lutando contra a potestade das trevas. A coisa mais simples que você pode ouvir ou receber durante um processo de evangelização é um não, é um tratamento ríspido, é uma ofensa. Isso é o mínimo. Porque muitas vezes Satanás, irmão, vai vir comer muito de dardo inflamado do inimigo para dizer tua casa, tua família, teu pensamento, tua autoestima. Porque isso que acontece quando a gente mexe com o inimigo. Quem é, irmão, em sã consciência, no mundo humano ou espiritual, que vai aceitar o ataque, cruzar os braços e ficar olhando? Você não é assim porque você acha que Satanás vai ser. Quando nós começamos, irmão, a saquear o inferno, a primeira coisa que Satanás faz é botar o exército todo pronto, ó. Vão vir as retaliações, vão vir os contra-ataques. Mas na palavra do Senhor, irmãos, nós temos uma coisa que nos garante vitória. A palavra do Senhor diz assim: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Olha bem, quando a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, não é que nós vamos estar aqui segurando a porta e o inferno atacando, não. Porque antes eu pensava assim. Eu pensava, irmão, que a igreja ela ia estar fazendo uma barricada assim, ó, e o inferno lá empurrando a gente aqui segurando a porta. Não. Nós, igreja do Senhor, é que vamos meter o pé na porta assim, ó, pá, botar a porta no canto. Nós vamos entrar, nós vamos resgatar aqueles que estão perdidos. E as portas do inferno não podem resistir ao ataque da igreja do Senhor. Nós estamos saindo para uma guerra vitoriosos. Vocês conseguem entender isso aqui que eu estou falando? Porque se fosse você, irmão, eu dava um brado de glória, eu aplaudi o Senhor, eu glorificava, porque essa é uma verdade que nos move. Essa é uma verdade que nos enche de esperança. As portas do inferno não prevalecerão à igreja do Senhor. Quando a gente sai para evangelizar, irmão, a gente precisa sair revestido, porque esse revestimento traz para nós essa clareza. Eu estou saindo para fazer o evangelismo vitorioso, porque a palavra do Senhor me garante isso. Amém ou não amém? Eu preciso correr, né? Subtópico 2, não é isso? A expansão da primeira igreja. Ponto 3. Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. Atos capítulo 10, versículo 34, a gente leu isso aqui mais cedo, estava falando de Pedro aqui na casa de Cornélio. Atos 10, 34, 35... Depois capítulo 11, versículo 17 e 18. De perseguidor de cristãos, Paulo se tornou um apóstolo dos gentios. O apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Com esse entendimento, a respeito da natureza ilimitada do plano de salvação de Deus para os homens, e impulsionada pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. Podemos ver isso no ministério de Pedro com o centurião Cornélio.
o trabalho de Filipe, a igreja missionária em Antioquia, bem como em Roma e outras regiões longínquas, com o ministério apostólico de Paulo. A gente faz missões porque a gente entende que Jesus morreu por todos. E eu fico imaginando como deve ter sido uma surpresa, sobretudo para Pedro. Quando estava lendo esse texto esses dias aqui, eu fiquei pensando, rapaz, deve ter sido um susto da poxa, viu? Um sustão. Porque eles não imaginavam, irmãos, que o sacrifício de Jesus era tão abrangente quanto foi. Aquela igreja primitiva, irmãos, aqueles primeiros irmãos, eles não poderiam sequer imaginar que um gentio, alguém que não nasceu judeu, pode ser salvo por Jesus. Não pode não. Para eles entenderem que poderiam ser salvos foi uma luta. E ainda mais, irmãos, quando eles descobriram que o Espírito Santo os amava tanto que também os batizava. Eu queria estar lá, só para eu ver. Quando Cornélio começou a falar em outras línguas, aquele povo quebrantado, eu acho que Pedro esbuguelou o olho do meu tamanho assim, falou, o que está acontecendo aqui? Veja bem, irmãos, quantos de nós, às vezes olhamos para algumas pessoas e nós falamos assim, não é digno do amor de Deus. Mas fulano não é digno da salvação. Eu não penso isso não, pensa assim. Sabe por que pensa? Porque se a gente não pensasse, a gente pregava para todo mundo, mas já reparou que tem gente que a gente simplesmente ignora? Tem pessoas que nós não nos damos ao trabalho de evangelizá-las, porque ou a gente acha que são duros demais, ou porque, sei lá por quê, é como se Deus não tivesse interesse. Porque a gente acha que fulano está tão no fundo do poço, já está tão perdido no pecado que Jesus não quer salvar. E aí a gente quebra nossas pernas. Porque o que aconteceu na casa de Cornélio é um exemplo excelente para nós. Eles achavam, pastor, que eles nem poderiam ser salvos, quanto mais serem batizados pelo Espírito Santo. E aí é onde vem a surpresa, porque o amor de Jesus é para toda a humanidade. Pode falar, pastor. Dentro desse ponto aí, a gente vê que Paulo não foi aceito pelos primeiros. Paulo começou a pregar e foram avisar Pedro que Paulo estava pregando uma doutrina diferente, falando com pessoas diferentes, dizendo que não precisasse circuncisão e tal, né? Tiveram que fazer um concílio para poder resolver isso e Paulo explicar o que é que ele estava fazendo. Isso é realmente importante, porque eles não tinham o entendimento que a gente tem hoje. Eu não sei se os irmãos já pensaram assim, mas eu já. De eu me perguntar, pastor, por que aquela igreja do primeiro século era tão... parecia que gostava de uma confusão. Paulo e Barnabé, Paulo e João Marcos, né? Teve a dissensão deles dois. A própria igreja contra Paulo. Mas, irmãos, veja bem, para a gente hoje está fácil. A Bíblia está prontinha hoje. Eles não, irmãos. Não tinha essa organização aqui que a gente tem hoje que facilita o nosso entendimento. A primeira igreja, eles eram conduzidos pelo Espírito Santo o tempo inteiro, porque se o Espírito Santo não tivesse à frente ali, tinha dado uma lambança muito grande. Porque uma coisa interessante, pastor, de a gente analisar isso também, é que o fator espiritual não anula a nossa humanidade. Por mais cheio do Espírito Santo que Paulo fosse, e que Pedro também fosse, e que João Marcos também fosse, depois a gente acaba, no final da vida de Paulo, ele pede, inclusive, para mandar João Marcos para perto dele, porque era muito útil. Depois eles resolveram as intrigas que eles tinham, e juntos eles acrescentavam a obra. Mas a ação do Espírito Santo estava ali o tempo inteiro, porque somente o Espírito Santo para trazer esse entendimento. Mas a ação do Espírito Santo na nossa vida, irmão, não anula a nossa humanidade. Se você está cheio do Espírito Santo e ainda tem alguém na igreja, irmão, que você tem uma dissensão, discorda de um ponto de vista, vai orar. Para que o reino do Senhor cresça apesar de você. Porque Jesus quer te usar, o Espírito Santo quer te usar para a sua obra, mas muitas vezes o empecilho da obra somos nós mesmos. Por isso que eu falei aqui na estante, olha, antes de aplicar a palavra no outro, aplica você primeiro. Passa o prumo na sua vida primeiro. Tira a trave do seu olho primeiro. Amém?
Vamos para a última parte da lição para a gente concluir. A ação do Espírito Santo e a obra missionária. Subtópico 1. A função do Espírito Santo na obra missionária. Dentre as muitas funções do Espírito Santo estão as de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Vemos esse princípio com nosso Senhor Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério. O profeta Isaías fala disso, e Lucas também cita. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fosse a evangelização. Atos 6, não sei se os irmãos lembram, acho que eu comentei isso na aula passada, que a função primordial da igreja é a ação missionária. A gente observa aqui, Atos 6, teve um período que os apóstolos estavam preocupados em servir as viúvas, os órfãos, distribuir alimento. Então, embora isso seja válido, não é a função primordial da igreja. E a gente precisa se atentar, falei aqui semana passada, para o que é urgente e primordial. Todas as outras coisas que nós fazemos no Evangelho precisam estar o quê? Caminhando juntamente com a obra missionária. A gente não pode fazer uma e esquecer da outra. Elas precisam caminhar juntas. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis às suas contribuições, o que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. É uma coisa que o comentarista fala aqui que é interessante. Os missionários, muitas vezes, eles precisam, sobretudo de tempo integral, de serem sustentados de alguma forma. Porque não tem como você se dedicar ao discipulado, ao estudo, à preparação de uma pregação, de um sermão, de um estudo bíblico, e ainda assim ter que trabalhar 8 horas, 14 horas no dia. Então, essa igreja primitiva tem muito para ensinar para nós nesse sentido, no sustento dos missionários. Tem algumas pessoas, irmãos, que conseguem ter, de repente, um trabalho que podem fazer com que eles se mantenham na obra missionária, mas para outros é meramente impossível. Sobretudo em lugares, agora falando de missões transculturais, quando a pessoa muitas vezes está em outro país que nem visto de trabalho tem, às vezes está lá como estudante. Vai como estudante, não tem visto para trabalho, tem visto para estudo. Quem é que vai sustentar esse missionário para ele fazer missões? E ainda tendo que estudar. Então, fica para nós o exemplo da igreja primitiva, que realmente era liberal nas suas ofertas para o sustento de missionários. Ponto 2, o Espírito Santo capacita para a obra. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Vejam bem. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo. Em Atos 16, temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Nesse sentido, o Espírito Santo também é o instrutor dos ministros da palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. Olha para mim rapidinho. Olha todo mundo para mim aqui. Quem aqui, em algum momento, já se sentiu incapaz de ser um missionário? Fala assim, eu não tenho condição de ser um missionário. Quem aqui alguma vez já pensou, meu Deus, eu não tenho condição de evangelizar alguém? Algumas pessoas levantaram as mãos, mas eu vou reler uma coisa que eu quero que você escute. Eu vou reler. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação. E agora eu quero fazer outra pergunta. Você mesmo, que mesmo que não tenha me respondido, já sentiu no seu coração o desejo. Você fala, meu Deus, eu queria evangelizar, eu queria falar, mas eu não me acho capaz, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa destreza. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é você que faz. Você precisa buscar da parte do Espírito Santo esse revestimento. Porque não é pela força do seu braço. O maior interesse de salvar não é seu. O maior interesse de salvar não é meu. É do Espírito Santo e é do Senhor Jesus. Porque Jesus morreu para salvar. Você pode descansar no Senhor
e lance sobre o Senhor a sua ansiedade, o seu medo, a sua vergonha, a sua timidez, e confie que o Espírito Santo, no abrir da sua boca, vai lhe ser dada a palavra com autoridade da parte do Senhor, para que você pregue as boas novas, porque Ele quer usar você. Ele quer usar você para a sua obra. Não por acaso, a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto do livro ter sido chamado de os Atos do Espírito Santo. Tanto o ministério público de Jesus, quanto o ministério público da igreja primitiva, foram iniciados sobre a experiência do Espírito Santo. E é verdade, quando Jesus é batizado, que visivelmente as pessoas viram descer sobre ele o Espírito na forma de pomba, e uma voz que desceu do céu e disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A gente vê essa ação do Espírito Santo no batismo de Jesus, quando ele inicia o seu ministério. A gente vê essa mesma ação do Espírito Santo em Atos 2, quando ele vem como um som, um barulho, que parecia um vento, mas era a chegada dele. Esse revestimento, esse comissionamento, é o que nós precisamos buscar nesses dias. Os atos que os apóstolos, que nós temos acesso e nós lemos hoje e ficamos maravilhados, só foi possível porque existia uma ação massiva do Espírito Santo sobre aquela igreja. Nós hoje, irmãos, só seremos relevantes, influentes na sociedade, se essa mesma ação do Espírito Santo estiver sobre nós. Não é à toa que o texto áureo da nossa lição diz assim, olha: o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. É porque esse Espírito é o diferencial. Essa ação do Espírito Santo é que faz a diferença. O ponto 3 diz assim, olha: Deus age por meio do Espírito Santo. A gente vai chovendo molhado aqui, porque vai dizer a mesma coisa, veja bem. Na obra Verdades Pentecostais da CPAD, o pastor Antônio Gilberto descreve a existência do Espírito Santo na obra missionária. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, ele envia, ele capacita. Olha aí, quem tem medo de pregar, quem capacita é ele. E ele faz o que também? Ele direciona os evangelizadores. É o que observamos no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Ali fica claro que é o Deus da Bíblia, não é deísta, isto é, impessoal, que se encontra longe do seu povo, mas ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja pelo poder ativo do Espírito Santo. Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo, com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva da atividade do Espírito Santo na obra missionária é uma ênfase dos pentecostais. É interessante isso que ele fala sobre o deísmo aqui, é porque o deísmo acredita que Deus, o Criador, ele criou a humanidade, largou lá e foi embora. Eu não creio assim. Nosso Deus é um Deus relacional. É um Deus que se relaciona com o seu povo. E a prova disso é que Ele mesmo enviou o Espírito Santo para nos acompanhar até o arrebatamento da igreja. Amém? Para concluir a nossa lição, o comentarista da lição diz o seguinte: nesta lição, estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas, o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como o ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda a obra comece e termine sobre o poder da ação do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso e eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Essa conclusão aqui, irmãos, é realmente fechar com a chave de ouro. Somente através da ação desse Espírito Santo, a igreja do século XXI vai ter alguma relevância para o mundo. Tudo que nós vamos fazer relacionados à missão precisa começar e precisa terminar na direção do Espírito Santo. Porque de nós mesmos nós não temos condição de fazer e nem a capacidade de convencer. Somente o Espírito Santo é que pode nos capacitar, nos direcionar e nos usar para a glória do seu próprio nome. Que Deus em Cristo os abençoe, que nós tenhamos nessa manhã a reafirmação no nosso coração de que somos todos missionários. Que o Espírito Santo quer nos usar
para levar as boas novas de salvação, seja em Feira de Santana, seja na Bahia, no Brasil e ao redor do mundo, para a glória dele.